Vim de uma família, né, 8 pessoas, 6 filhos, e nós passamos muitas dificuldades no decorrer da caminhada. Lembro que nós éramos pequenos, nós morávamos numa casa, né, numa encosta, no barranco, e era praticamente a história de uma música que fala, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A casa que a gente morava não tinha porta, não tinha janela, água e nem luz. A gente tinha que nos dirigir à mina, nascente de águas, para estar trazendo, né, aquilo que a gente precisava. E a gente passava por um estreito, né? E Deus sempre mostrava pra gente que Ele estava presente, embora a gente passava por muitas dificuldades. Nós éramos ensinados desde pequeno. Que lindo. Meus pais, eles chamavam a gente quando estava passando por algo bem estreito mesmo. Eles chamavam a gente para oração, levavam a gente para ler a palavra e mostrava que Deus ia trazer pra gente aquela provisão que a gente precisava. E uma certa feita, nós todos os dias, nós éramos de uma igreja que todos os dias tinha culto. A gente nos dirigia para os cultos e muitas das vezes a gente não sabia o que a gente ia comer quando a gente chegasse em casa. E a gente ia para a igreja, pedia a Deus a provisão e o melhor de Deus vinha. Me lembro uma certa época que a gente passou praticamente a semana toda comendo bolo de fubá. E aquele momento, né, chega um momento que você já não quer mais aquilo, mas era a condição, era aquilo que tinha. E a gente foi para a igreja, começamos a orar, o culto foi uma bênção. E quando a gente chegava da igreja, a gente pedia provisão no culto, a gente chegava, a provisão de Deus estava lá. Alguns parentes levavam mantimentos para a gente, alguns conhecidos traziam um mantimento para a gente. Eu acho interessante um versículo, vou citar um versículo, que está lá em Salmos, capítulo 37, versículo 25, que fala da seguinte forma: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Era uma alegria sem igual, né? Porque a gente não entendia tanto aquela dificuldade, porque para criança, embora você tenha um mínimo para você comer, apareceu qualquer coisa que seja, a gente já estava muito feliz. Tinha dia que a gente não tinha nada para comer, de repente aparecia uma carne. Para a gente aquilo era uma super novidade, mas para os meus pais que tinham um entendimento maior, era a provisão de Deus. E eles utilizavam a gente para orar porque sabia que mesmo eles orando, as crianças têm mais fé. É uma fé, eu falo, mais sincera. E eu quero mencionar agora, falando um pouco sobre também provisão, me lembro também que a história começou a melhorar. A Bíblia mesmo fala que pedis e não recebeis porque pedis mal. Me lembro uma certa feita que minha mãe, ela começou a pedir a Deus, a situação começou a melhorar um pouco, né? Minha mãe pediu a Deus um carro. Só que ela pediu mal. Ela falou assim: Deus, eu preciso de um carro para estar fazendo a sua obra. Meus filhos vieram de uma família, um DNA musical. A gente precisa estar levando essa palavra através da canção, através da pregação, para as pessoas que necessitam. E começou a pedir a Deus um carro. E ela falou: Deus, eu quero um carro, nem que seja um furreca. Uma furreca para a gente estar fazendo a obra. E o primeiro carro que veio, realmente, foi aquilo que minha mãe pediu. Ô, Jeová. Veio um carro, oh, meu Deus. um Opala que bebia muito, e ele vem sem as rodas. E de repente meu pai tem que agora comprar as rodas para estar colocando naquele carro. E a história desse carro mais tarde traria outra experiência para a gente. Deus deu o carro, a gente batalhou para conseguir as rodas, fez um outro pedido para Deus, Deus trouxe as rodas e começamos a fazer a obra do Senhor. Uma certa feita, a gente indo em várias igrejas, né, para levar a palavra, a gente foi numa certa cidade, né? E nessa cidade a gente foi convidado para cantar numa igreja, e essa igreja a gente andava muito numa estrada de terra para chegar até lá. Uma igreja simples, as portas de madeira, madeira pregada mesmo, né? E eles arredaram aquela madeira, o culto começou e a gente começou a louvar, o fogo caiu naquela igreja. E chegou no final da igreja, do culto, o pastor chegou perto do meu pai e falou assim: pastor, é o seguinte, tudo que entrou é isso aqui, eu estou te dando de oferta para você estar colocando combustível no seu carro, porque o senhor veio de longe, o seu carro é um carro que bebe, e ele faz isso e fala com meu pai. Meu pai naquele exato momento olhou, era menos de R$10 que ele tinha, que tinha entrado naquela igreja. E meu pai disse para ele: não, nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar tudo isso que entrou e vai ficar de oferta, vai de abençoar. Eu estou abençoando a igreja com esse dinheiro e Deus vai prover o que a gente precisa. Ele reconheceu que a igreja precisava mais que ele. Ok. Só que ele pensou melhor e percebeu que o carro estava na reserva.
Tudo bem que ele tinha um dinheiro para estar colocando, só que o posto ele era longe da igreja que a gente estava. Já era tarde, né? Quase meia-noite, nós estávamos indo embora, fecharam-se aquelas portas de madeira da igreja e a gente começou a ir embora, estrada de chão, os filhos conversando. Imagina só, 8 pessoas dentro de um Opala, todo mundo apertado igual uma sardinha, uma latinha de sardinha. E a gente foi prosseguindo viagem. Quando chegou mais ou menos no meio daquela estrada de chão, o carro começa a engasgar. Começa a falhar por causa de falta de combustível. Um carro que bebe muito. E a gente foi prosseguindo a viagem e o carro começou a engasgar mais. Meu pai começou a usar a fé novamente. Gente, vamos orar todo mundo, porque o carro pode acabar o combustível e não tem como empurrar, porque era só subida, né? E vamos orar a Deus para que o carro chegue pelo menos a BR-040 e lá tem um posto e lá a gente possa abastecer. E a gente começou a usar a fé novamente. E o interessante é que Deus sempre agia de imediato. A fé traz isso pra gente. Nós começamos a orar, meu pai, vamos orar mais, que a gente precisa chegar até o posto. O carro estava falhando e de repente o carro começa a pegar. Aí meu pai começa a acelerar, aquele falhado do carro para. E a gente começa a prosseguir viagem. Que coisa linda, meu Deus! E a gente vai prosseguindo, né? Chega na BR-040, graças a Deus, conseguimos chegar na BR. Faltava mais ou menos uns 100 metros para chegar no posto, porque a gente entrava na BR e já tinha um posto logo à frente. E meu pai entra na BR, dá seta, entra no posto. Na hora que chega perto da bomba, o carro morre. O combustível tinha acabado. Meu pai bate na chave e nada. Meu pai empurra o carro um pouco até mais próximo da bomba e fala pro frentista: preciso que você coloque o combustível. Parece até um conto, mas é uma experiência que Deus trouxe pra gente naquele momento. A gente chega, para, e de repente meu pai cismou de bater na chave novamente. Ele só vira a chave, o ponteiro que estava na reserva, ele vai para o meio. Meu pai assustou, mas como assim? O carro estava falhando lá atrás, chegou aqui, ele morreu. Estava na reserva e o ponteiro ele foi para o meio. Aí ele não entregou a chave para o frentista e fala: peraí, liga o carro pega novamente. Ah, meu pai. O frentista, sem entender nada, ele olha, o cara pede para abastecer e liga o carro, o que está acontecendo? Meu pai fala: não, pode deixar, não precisa abastecer o carro. E o frentista, ele não entendia muito, porque ele não sabia que tinha chegado, né? Ele viu que o carro parou, mas ele não sabia que tinha acabado completamente. E meu pai, de repente, tinha parado, pedido ele para abastecer e não entregou a chave. Quando ele volta e liga o carro pega. Aquele ponteiro que estava na reserva foi para o meio. E a gente agora começa a ir pela fé novamente. Poderia ser, né? Algo da cabeça do meu pai. O pai poderia ter pensado: não, mas será que tem mesmo? Poderia ter deixado a sua fé cair, mas não deixou. Ele acreditou que Deus estava provendo naquele momento o combustível do carro. E meu pai acelera e a gente vai embora, chega em casa e meu pai roda a semana toda com um carro que não tinha combustível. Ah, Samuel, que isso? Que coisa mais linda, meu Deus, que testemunho!